Estamos ao vivo. Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e está começando mais um Papo Iluminado nessa quarta-feira. Então hoje eu trouxe uma pessoa, gente, que assim, vocês sabem que a gente sempre traz pessoas que tenham conhecimentos que possam agregar a gente para passar pelas situações da vida. Então todo mundo que vem aqui traz alguma ferramenta, algum ensinamento, alguma informação que vai facilitar a nossa realidade e ter informação e estrutura para a gente passar pelos desafios da nossa vida. Então hoje eu trouxe uma pessoa que vai complementar muito de tudo que a gente vem falando aqui até agora, sobre meditação, sobre felicidade, e ela vai trazer embasamento científico. Então, tudo isso que a gente fala aqui tem comprovações, tem teorias, tem estudos que trazem pra gente a confirmação de tudo que a gente já fala. Então, eu tô assim muito animada para trazer essa convidada de peso e super especial aqui para vocês. Então, Lúcia, seja muito bem-vinda. Lúcia Barros, neurocientista, né? Especialista da felicidade e tantas outras coisas que você vai trazer aqui pra gente. Eu tô muito feliz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ju. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu ainda não sou neurocientista, mas você, porque eu estou terminando minha especialização em neurociência. Mas eu tenho especialização em mindfulness, em ciência da felicidade, em ciência do hábito, e eu sou uma curiosa e eterna estudiosa do comportamento humano, né? Na verdade é isso. E como é que a gente faz para desenvolver todo o nosso potencial? Como? Conta pra gente. Então, primeiro eu vou te contar como é que eu cheguei nesse negócio, né? Porque eu tenho uma primeira formação diferente, me formei em comunicação social, eu depois fui fazer 2 mestrados na Inglaterra, eu trabalhei muitos anos como jornalista, só que em paralelo eu sempre amei meditação e yoga. Desde sempre? Desde os meus 20 anos de idade. Que legal. Então, sempre pratiquei muito yoga, muita meditação, e eu gosto de estudar, eu realmente gosto de estudar. Então, se você me diz que alguma coisa funciona, isso para mim não é suficiente. Eu vou querer saber por que funciona, o que acontece. Então, quando eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação, eu comecei a estudar o que havia por trás, né, em termos de comprovação, por que yoga funciona, por que meditação funciona e tal. E comecei a escrever meus livros, então eu sou autora do Grupo Companhia das Letras. Eu tenho livros tanto pela Fontanar quanto pela Companhia das Letrinhas. Um desses livros até foi comprado por uma editora em Nova York, foi lançado nos Estados Unidos em 2018. Mas quando eu fiquei grávida das minhas filhas, eu tenho filhas gêmeas, eu fiquei grávida delas em 2006. Eu me fiz uma pergunta, que para mim era uma pergunta fundamental, que é assim, o que eu mais quero para esses 2 seres humanos? Como é que eu facilito a caminhada desses 2 seres humanos nesse planeta? E aí eu cheguei à conclusão que eu queria que elas fossem felizes. Eu disse, bom, se eu quero que elas sejam felizes, eu fui fazer o que para mim é óbvio. Eu fui estudar felicidade. Como uma boa estudiosa. Como uma boa nerd, eu fui estudar felicidade. As pessoas olham para mim e dizem, oi. Mas veja o que eu acabei descobrindo. Nós temos muita sorte. Nós somos a primeira geração que conta com ciência robusta sobre o que é que nos faz felizes. O que é ciência robusta? Ciência robusta significa ciência de peso, com muita comprovação. Porque até a virada do século, até virar aqui para o ano 2000, você tem alguns estudos acadêmicos de felicidade, mas é muito pouquinha coisa, Ju. O que acontece ali no ano 2000? Um psicólogo norte-americano chamado Martin Seligman, que está até hoje em atividade, ele é da UPenn, a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Naquele ano ele assume a Associação Americana de Psicologia e ele faz uma pergunta para os pares dele, que ele diz assim, por que nós só estudamos problema mental? Por que a gente não se pergunta qual é a diferença entre aquelas pessoas que só sobrevivem, que é a maioria da população do mundo, e aquelas pessoas que, em inglês o termo é thrive, e em português a gente traduz por florescer. Ou seja, você não apenas sobrevive, mas você floresce, né?
E florescer é o quê? É você ter as relações mais gostosas, é você ser mais criativo, é você ser mais resiliente, é você ter melhor gerenciamento de todas as suas emoções, é você ser mais saudável, é você ser mais longevo. Ou seja, é tudo de bom. Né? Sabe aquelas pessoas que olham e dizem assim, mas como é que pode? Tem tudo de bom. Então, por que a gente não estuda essas pessoas? Que forte, né? Porque o foco que a gente coloca é onde aumenta, né? E realmente o estudo no ruim era onde a gente colocava toda a atenção. Todo foco. Eu digo, se você pensar numa escala onde o 0 seria, digamos, a normalidade, né? Só se estudava do 0 para o menos. E ele olha e diz assim, gente, vamos olhar do 0 para cima? Claro. O que acontece? Vamos ver se há algo a ser aprendido, se há algum padrão que você possa reconhecer e que, portanto, você possa ensinar e que, se as pessoas adotarem na vida delas, vai funcionar e vai melhorar a vida delas. E esse chamado, ele acaba sendo respondido não só por psicólogos, mas por diversas outras ciências. Porque, veja, quando a gente fala de felicidade humana e do que é você florescer, você começa a entender que a felicidade, ela anda junto com o desenvolvimento do seu potencial maior. Quando que a gente é feliz, Ju? Quando a gente consegue, de fato, fazer uso do nosso potencial. Quando a gente, de fato, consegue pegar o nosso talento e colocá-lo a serviço. Porque nós somos fundamentalmente seres sociais, né? Um dos meus mestrados na Inglaterra é em sociologia. Então, todo o meu trabalho com autoconhecimento e autodesenvolvimento, ele tem, na verdade, um olhar para o social. Porque eu não entendo a gente separado do todo. Eu só consigo, de fato, desenvolver todo o meu potencial e, de fato, ser feliz quando eu estou em harmonia com os outros. Então, autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu hoje tenho essa compreensão absoluta de que ele é fundamental, claro, para o bem-estar do indivíduo, mas ele é fundamental para a construção de sociedades que sejam saudáveis. E nós vivemos numa sociedade extremamente doente. E eu brinco que eu estou numa cruzada, porque aquilo que começou com aquela pergunta do que eu quero para as minhas filhas, eu quero que elas sejam felizes, então eu vou entender o que é ser feliz, e aí eu descubro que, na verdade, ser feliz tem a ver com desenvolvimento de potencial maior. Hoje, eu digo que eu estou numa cruzada porque o Einstein já dizia que você não consegue resolver nenhum problema a partir do mesmo nível de consciência em que esse problema foi criado. Você precisa dar um salto de consciência para conseguir ver a solução do problema. Então, eu quero um mundo melhor para as minhas filhas. De verdade. Elas têm 16 anos e eu estou correndo contra o tempo. Porque nós precisamos de mais e mais pessoas com outro nível de consciência. Senão, a gente não vai ter um mundo melhor. Porque quem faz o mundo são os indivíduos. Ao mesmo tempo, conforme você vai tendo uma massa crítica de indivíduos com outro nível de consciência, isso vai, obviamente, facilitando o caminho individual de outros. Então, é realmente uma corrida contra o tempo. E é realmente uma busca por contar para as pessoas que, olha, você pode ser mais feliz. Ao ser mais feliz, você será mais saudável, você será mais longevo, você terá relacionamentos melhores, você será mais criativo, você será mais resiliente, você vai inclusive ganhar mais dinheiro. E tudo isso que eu estou falando tem pesquisa científica por trás, mostrando que sim, isso é verdade, isso acontece. E a pesquisa científica, quando eu digo que ela é robusta, por quê? Porque isso está sendo estudado nos melhores laboratórios de comportamento humano do mundo. Então a gente está falando de Harvard, a gente está falando de Stanford, a gente está falando de MIT, a gente está falando de Oxford,
A gente está falando de todo o sistema UC, que são as universidades da Califórnia. Ontem mesmo, eu estava aqui no Brasil com a primeira visita dele ao Brasil, inclusive, que é o professor Daniel Siegel, da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Mas ele é um psiquiatra formado na Universidade de Harvard. E ele estuda também, grande parte do estudo dele é a respeito da nossa mente e um entendimento de mente que é o mesmo que eu tenho. Qual e que é um seria? entendimento que quase ninguém tem, Ju. As pessoas, em geral, pensam na mente como uma função do cérebro. O cérebro, que é algo físico, produz a mente, que é algo não físico. Ok. E as pessoas costumam fazer uma equivalência entre mente e pensamento. O Siegel propõe uma definição muito diferente. A mente, ela não é uma função do cérebro. Ela, na verdade, está localizada no nosso corpo inteirinho. Então, há uma parte da mente que é a nossa experiência humana incorporada, mas ela está também, Ju, na interconexão. Ou seja, na nossa conversa agora, está também a nossa mente. E a nossa conversa, ela modifica a sua mente, a minha mente, e esta mente que nós criamos neste espaço em que nós estamos juntas interagindo. Uau! Então ela interfere no nosso campo físico, emocional, mental e na interação com os o outro outros. e com o universo. Exatamente. No total. Uau, que profundo isso, né? É profundo, é difícil de entender. Subverte totalmente a lógica com a qual nós raciocinamos hoje. Subverte a lógica da psicologia, quando a psicologia define o self como algo que está dentro desse limite da pele, então a pele define esse ser. Subverte todo o entendimento da medicina, né? Ontem o Siegel fez a gente dar risada, inclusive na hora que ele disse, vejam, eu sou psiquiatra, eu sou psicoterapeuta, eu estudo a mente a minha vida inteira, mas eu nunca tive nenhuma aula em que me definiram o que era a mente, em que me ensinaram o que era a mente. Então, a gente fala da mente, mas a gente assume que a mente é um troço lá dentro que o cérebro produz. E não é isso. E essa conversa, na verdade, ela fica mais complicada. Mas complicada não é, inclusive, uma boa palavra. Ela fica mais complexa. Ou seja, ela exige mais da nossa atenção e de uma abertura para conhecimentos novos. Para você pelo menos pra me gente, dar... agora você me deixou muito curiosa. Para você pelo menos me dar o benefício da dúvida. Assim, deixa eu pensar um pouco no que ela está pensando, no que ela está propondo, né? Tem um grande professor que eu adoro, que é o professor Otto Scharmer, do MIT. Ele é da Escola de Negócios do MIT. E eu fui de uma das primeiras turmas de um curso dele, que se chama Teoria U. Ah, já ouvi falar. Que é espetacular. A teoria U é basicamente uma teoria de como é que você faz para provocar mudanças em sistemas complexos. Sistemas complexos entendidos como um governo, uma multinacional, né? E como é que você traz mudança como um país inteiro, como a nossa humanidade toda junta. Mas eu sempre entendi que cada um de nós é também um sistema complexo. Verdade. Então eu peguei tudo que eu tinha aprendido com o Scharmer na teoria U e trouxe para a minha própria metodologia, que é a reprogramação geral da presença. E ontem eu adorei a hora que o Siegel traz uma definição
de sistemas complexos. E o ser humano, você vai ticando todas as características de um sistema complexo. Ou seja, tudo aquilo que eu sempre falei e que eu sempre acreditei, ontem eu vi como comprovar cientificamente para as pessoas que sim, cada um de nós é um sistema complexo. E o que é que isso significa? Porque sistema complexo, o próprio nome está dizendo, não é simples. Ops! Não é simples. Mas é importante que a gente entenda quem somos, com o que estamos lidando, porque estamos num momento crucial. Não só para o bem-estar dos indivíduos, que estão com mais desafios mentais do que nunca, né? A ansiedade e a depressão, ela crescem no mundo inteiro, há anos já. Na pandemia isso só piorou, mas o problema já vinha antes. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, num mundo altamente ansioso. Sim. Então, como é que a gente ajuda as pessoas? E ao fazer isso, como é que a gente constrói um mundo mais gentil para todos nós? Bem complexo. Né? Mas possível. Eu sou otimista. Eu também. Maravilhoso. Eu amei, assim, porque eu trabalho com meditação, né, que eu tava te falando, e eu percebo muito dessas percepções de um lugar muito intuitivo e da experiência, né? E ao contrário de você, eu amo estudar, mas eu não tenho costume, nem tenho tanta vontade mesmo de estudos científicos. Ainda que eu sei que existe muita comprovação, né? Mas essa parte me interessa muito, porque eu vivo essas comprovações na prática, na experiência, na aula e tudo mais. Mas eu não tenho muito essas comprovações científicas, né? Então, antes de te perguntar sobre isso, que eu quero muito saber, eu queria saber um pouco sobre o seu método, como ele nasceu. Ele chama RPG, né? RGP. Isso. Eu amei só o fato dele, né, falar sobre a presença. Eu acho que a presença, ela é a resposta de muitas das coisas desse sistema complexo. Mas eu queria entender como que ele nasceu, porque eu acho que isso diz muito, tanto de você, quanto da metodologia e do caminho, do percurso para chegar nesse lugar de felicidade, né? Com certeza. E de potencial. Então eu queria entender um pouquinho de onde que ele nasceu. Com certeza. RGP é reprogramação geral da presença. Quando eu me especializei em mindfulness é uma palavra em inglês, e a tradução literal dela é atenção plena. E a definição acadêmica, que é de um professor norte-americano que também continua em atividade, que é o Dr. Jon Kabat-Zinn, médico também, da Universidade de Massachusetts, que é aonde está também o MIT. O MIT é a escola de tecnologia da Universidade de Massachusetts. E Kabat-Zinn diz que mindfulness é a consciência que surge quando nós estamos intencionalmente presentes no aqui e no agora, sem julgamento. Essa é a definição dele. Quanto mais eu estudava mindfulness, mais eu percebia que a atenção plena, ela não é suficiente se junto você não tiver um coração presente. Ou seja, a gente precisa juntar atenção e compaixão. Porque o ser humano é isso. Eu nem gosto das palavras corpo e mente. O ideal seria que a palavra fosse uma só, seria corpo-mente. Porque é uma coisa. A gente faz essa separação, mas de verdade ela não existe. E a gente também não poderia falar coração e mente. É coração-mente.
Porque se a mente não é simplesmente uma função do cérebro, mas ela é uma função do corpo todo, ela é também uma função do cérebro, mas ela é uma função do coração. Ela é uma função do seu intestino. E, aliás, coração e intestino estão cheios de neurônios. Os neurônios não estão só no cérebro. A gente pensa neurônio é a célula do cérebro. Ela também é a célula do coração, ela também é a célula do intestino. Então, isso aqui é muito mais integrado do que nós, na nossa atual limitada capacidade de entendimento, cremos e fazemos crer com a ciência que nós temos disponível. Então, eu comecei a juntar mindfulness, os meus estudos de ciência da felicidade. O que é ciência da felicidade? Ciência da felicidade é o estudo da gratidão, da resiliência, da espiritualidade. É o estudo da nossa capacidade de estabelecer relacionamentos melhores. O primeiro relacionamento que a gente estabelece, inclusive, é com a gente. E dele vai depender o relacionamento que a gente estabelece com todas as pessoas à nossa volta. Então, eu fui juntando isso, estudos de ciência do hábito. Como é que você muda comportamento? Porque ser humano é fundamentalmente um ser de hábito. E há razões cerebrais, inclusive, para a gente precisar estabelecer hábitos. O cérebro, ele equivale a cerca de 2% do peso do seu corpo. Só que ele consome 20% da sua energia. Ele é um órgão altamente consumidor de energia. Os comportamentos automatizados, eles economizam energia. Então, você estudar felicidade é também você estudar a formação de hábito. E hábito, só para a gente entender bem do que eu estou falando, é tanto para o bem quanto para o mal. O nome do hábito do mal é vício. Mas é a mesma coisa, é hábito. Entendi. Certo? São as mesmas áreas cerebrais que estão envolvidas. Num hábito, por exemplo, da gente meditar todos os dias, ou da gente fazer uso de algum tipo de coisa que não seja legal pra gente, mas na qual você ficou viciado em algum momento. Então eu fui juntando todos esses meus conhecimentos, teoria U. E eu criei, então, esta metodologia, que eu batizei de reprogramação geral da presença, e na qual eu digo que eu pego as pessoas pela mão e digo assim, olha, vem cá, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro falar da mente aberta. A gente precisa estar presente e curioso para o mundo, mas curioso de verdade, que em geral nós não temos curiosidade. A gente busca a validação daquilo que a gente já acha. E se alguém, inclusive, disser algo que a gente não acha, que não cabe no nosso sistema de crenças ali, a gente ou ignora aquilo ou imediatamente contrapõe. Né? A curiosidade não é isso. Eu dar a você o benefício da dúvida, ver se aquilo que você está dizendo, apesar de num primeiro momento não fazer sentido para mim, deixa eu ouvir o que você está dizendo e buscar outras referências e ver se aquilo pode fazer sentido. O que daquilo eu posso aproveitar ou não posso, mas fazer isso com essa curiosidade, né? A mente do aprendiz, o olhar do bebê que está chegando e olhando para tudo, né? E não sabe o que é isso, o que é isso aqui. Então, primeiro nível, mente aberta. Segundo nível, coração aberto. Um olhar de compaixão. Primeiro para mim mesma, autocompaixão. Até porque se eu não tiver esse olhar compassivo para mim, não tem como eu ter para os outros. Isso é tão importante, né? Não tem como eu ter para os outros. E de uma experiência própria minha, que eu vou te contar, é assim. Eu sou uma pessoa que tenho que estar o tempo inteiro atenta ao perfeccionismo. Só que antes, eu achava que ser perfeccionista era excelente. Eu dizia, eu só estou querendo mais e mais excelência. Isso é bom. A pessoa se empodera disso, certo? Né? Isso é bom. Até o dia que eu aprendi
que perfeccionismo é apelido. O nome de verdade disso é medo. O nome de verdade do perfeccionismo é medo. Você tem medo porque você não se acha o suficiente. Então você exige uma loucura de você. Então você exige uma loucura. E falta de autocompaixão, né? Total, total. Na verdade, você está desconectada de você mesma e presa neste sentimento, que é um sentimento de eu não sou suficiente, que inclusive é o sentimento mais presente nos seres humanos. Essa noção de que eu não sou suficiente. Gente, eu não sou suficiente para estar aqui falando com você. Eu não sou suficiente para ser mãe das minhas filhas. Eu não sou suficiente para ser esposa do meu marido. Eu não sou suficiente para ser a líder do meu time. Eu não sou. E todos nós carregamos isso se não pararmos para começar a trabalhar e dizer, uau, peraí, isso é parte da experiência humana compartilhada. Então esse olhar compassivo, de compaixão, é isso, né? O coração aberto é isso. Como é que você trabalha todas essas questões? E começa a encontrar um espaço de mais conforto dentro de você mesmo e nas nossas relações, por definição, imperfeitas, né? E vai fazendo o melhor possível. Sabendo que a cada momento a gente está fazendo o melhor possível. Exato, e eu às acho vezes isso tão importante. Então, ninguém faz o seu pior. Acorda todos faz. os dias e fala, hoje eu vou fazer o Não meu faz. pior. Mas o que as pessoas não entendem é que às vezes o nosso melhor possível, ele é muito ruim. É verdade, também temos esse ponto ele é muito importante. Ruim. Às vezes o nosso melhor possível, ele é muito, muito ruim para os nossos próprios padrões. Mas ele é o nosso melhor possível naquele momento. E aí a gente vai para o último nível, que é a vontade aberta. E o que é a vontade aberta na reprogramação geral da presença? Para que eu consiga abrir a mente e abrir o coração, eu preciso ir para um lugar de quietude. Eu preciso desacelerar. Na vontade aberta, eu agora vou acelerar para trazer todos os meus aprendizados para o mundo, para me colocar a serviço do outro, né? E então essa é a jornada da reprogramação geral da presença. Acho tão importante isso que você falou do serviço para o outro. Eu acho que é a chave da coletividade da nossa doença, eu acho que mora aí. Ju, a gente sabe hoje que o maior traço adaptativo da espécie Homo sapiens é a colaboração. O que eu quero dizer com essa frase? O maior traço adaptativo da espécie Homo sapiens. Eu quero dizer o seguinte: a nossa maior chance de sobrevivência é através da colaboração. Essa é a tradução dessa frase. O que eu estou dizendo tem implicações seríssimas. Porque a primeira implicação é a seguinte: nós precisamos sair da narrativa que nós construímos e na qual nós estamos mergulhados, e que é uma narrativa falsa, de que o ser humano é fundamentalmente individualista e que, primeiro de tudo, ele busca o bem para ele mesmo. E eu vou repetir, essa é uma narrativa falsa, por um motivo muito simples. Os nossos bebês são os bebês mais frágeis do reino animal. Deixados à própria sorte, eles morrem. Nenhum deles tem condição de sobrevivência. Por isso, a nossa espécie desenvolveu uma série de traços que são traços para garantir a sobrevivência. Colaboração, e hoje a gente fala de colaboração em larga escala, porque antes a gente colaborava com as pessoas com quem a gente podia estar fisicamente próximo. Mas através da nossa inteligência, nós hoje colaboramos com o mundo inteiro, por exemplo, usando essa tecnologia que nós estamos usando aqui. Nós estamos
nós 3, né? Numa sala, fechadinhos aqui, mas a gente está falando com o mundo inteiro. Então, mas como que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue colaborar? Para que a gente possa colaborar, a gente precisa, por exemplo, ser grato. A gratidão é a memória moral da humanidade. A gratidão é o cimento que permite a nossa vida em sociedade. A gratidão é o reconhecimento de que o bem existe. E esse bem, ele é externo a mim e eu sou beneficiária dele. Isso, quando a gente de verdade entende isso, é absolutamente transformador, porque significa que há algo maior do que eu, mas do qual eu sou parte. E esse algo é bom. E quando eu sou beneficiária dele e sinto gratidão, todas as emoções, Ju, elas são ligadas a um desejo de ação. Toda emoção. Então, a gratidão, qual é o desejo de ação que ela traz com ela? É o desejo de retribuição. E não precisa ser a retribuição para quem me fez aquele bem, necessariamente. Mas você tem um desejo de retribuição. E a retribuição para o outro. Seja esse outro quem for. Então, de novo, se eu estou falando que a gente precisa colaborar e que esse é um traço adaptativo de sobrevivência, eu estou falando de gratidão, eu estou falando de perdão, eu estou falando de reconciliação. Porque para que a gente continue colaborando, e nós somos humanos, nós falhamos, de vez em quando a gente vai errar, se não houvesse perdão, não haveria possibilidade de reconciliação, não haveria possibilidade de continuarmos colaborando. Então, esses são traços que a gente consegue dizer especificamente, isso aqui tem a ver com a sobrevivência da espécie. Sem isso aqui não dá. Na narrativa do individualismo, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, essas coisas não cabem. Então, não é eu primeiro, somos nós. Mas eu estou incluído no nós. Não quer dizer que eu estou me deixando para trás, não é isso, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O eu, ele está incluído no nós. E o eu, inclusive, ele só pode se colocar a serviço do nós quando ele está bem consigo mesmo. Senão ele não consegue. Só que nós precisamos pensar no bem maior. Esta é a narrativa real e é a única narrativa capaz de garantir a sobrevivência da espécie. A narrativa do individualismo vai acabar com a nossa espécie. E ela é irreal também, né? Ela é falsa. Porque, na verdade, até o mercado é uma coisa colaborativa. Alguém plantou, alguém colheu, alguém pôs no caminhão, alguém embalou, alguém pôs na prateleira. Exato. Né? Então, a dependência, ela é... Mas ela é hoje uma narrativa muito forte. Muito forte. Uhum. E que estimula a competição entre seres humanos. E isso é importante da gente entender também. O fato de sermos colaborativos não significa que não sejamos competitivos. Nós somos. Ser humano é muito competitivo, sim. Só que você pode escolher como é que você direciona a sua competitividade. Sir Richard Layard, da LSE, London School of Economics, Professor Emeritus da LSE, ele começou a carreira dele como um professor de economia normal. Ele, inclusive, deu aula de economia para o meu marido, que é inglês e que é formado na LSE, em economia. Mas, num determinado ponto da carreira dele, ele começou a fazer estudos de uma economia da felicidade. E ele é hoje um dos consultores da ONU para o Relatório Mundial de Felicidade que a ONU produz há alguns anos. E que é um relatório excepcional da gente acompanhar e da gente entender como é que a gente constrói sociedades felizes. Porque, de novo,
falar de sociedades felizes significa falar de sociedades saudáveis, de colaboração, onde é possível a gente viver bem, né? E ele traz uma ideia a respeito da competitividade que é, para mim, perfeita. Ele diz: nós temos que aprender a competir com os problemas e colaborar com as pessoas. Ai, que bonito isso. Então, a gente direciona a nossa competitividade para competir com os problemas. Vamos competir com a crise climática. Na hora em que a gente compete com a crise climática, se eu ganhar, todo mundo ganha junto. Vamos competir com a pobreza. Na hora que eu ganho, todo mundo ganha junto. Vamos competir com as doenças mentais. Na hora que eu ganho, todo mundo ganha junto. Vamos competir com o câncer. Vamos competir com os problemas. E vamos encontrar pessoas que estejam interessadas nas mesmas questões que nós estamos, para colaborar com elas, porque se a gente trabalha colaborando, a gente tem mais chance de ganhar nessas competições, que são as competições mais duras que a nossa espécie já enfrentou. E nós estamos numa corrida contra o tempo, de verdade. Então é a hora da gente ter esse wake-up call, essa chamada para ver se as pessoas acordam, saem desse sonho que na verdade é um pesadelo de sou eu por mim e eu tenho que lutar contra os outros, para entender que não, somos todos nós juntos. E se a gente não se der as mãos aqui, todo mundo vai afundar. Não dá para um se salvar. Ou todos nós nos salvamos, ou nenhum de nós se salva. Total. Maravilhoso. Eu acho que essa consciência, ela é essencial e me toca muito essa parte que realmente essa recepção das respostas que a gente tem, essa gratidão e esse transbordar, né, da nossa essência, do nosso potencial, de quem a gente é, quando a gente entrega isso para o mundo, é esse ciclo de ir e vir, né? Então, isso para mim, essa parte do servir, fazer aquilo que te toca e entregar para o mundo aquilo que você já recebeu de alguém, para mim, essa consciência é o que faz a roda girar e que a gente vai conseguir começar a acessar esse lugar de paz, de tranquilidade, de felicidade e de elevação da sociedade mesmo, né? Então eu acho muito profundo isso, assim, e eu acho que às vezes a nossa sociedade ainda tá longe dessa consciência, dessa compreensão, né? Então me toca muito, assim, é algo que eu acredito piamente. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Dentro do universo da meditação, né? Que você falou que você medita há muito tempo, eu também medito há muitos anos, mas eu nunca fui muito pro lado de estudos científicos, ainda que você sempre acaba vendo uma coisa ou outra. Mas eu queria que você trouxesse, assim, algo que você acha que possa aportar pra gente aqui, estudos sobre meditação, né? Assim, qual que é um estudo que te chama muito a atenção, que foi feito sobre meditação, seus resultados e até a metodologia que foi usada para a gente poder entender como que isso hoje em dia pode ser comprovado, né? Era muito difícil, até algum tempo atrás, você conseguir comprovar o que se passava na meditação, porque a gente não tinha tecnologia para isso. Na verdade, é isso. Era essa. Né? Então, quando... Mas depois eu ajeito ela. Tá bom. Ela, como é duas geral, eu uso assim. Bom. Quando eu comecei a meditar com 20 anos, você não tinha comprovação científica de meditação. Tanto que, ainda que eu faça um trabalho todo com base em ciência, eu digo que o meu trabalho, na verdade, ele tem base em ciência e consciência. Por que ciência e consciência? Porque a ciência, ela é, sem dúvida, o melhor método que nós temos para tentar desenvolver metodologias. Porque ela coloca à prova as coisas.
E você sai da área só do achismo, né? De eu dizer assim para você: eu acho que a Terra é plana. Você acha que ela não é? Ah, você acha, mas eu acho que ela é plana. Porque aí fica muito difícil uma conversa, e se fica difícil uma conversa, o entendimento, fica difícil a colaboração também. A gente só tem condição de colaborar se a gente tem algumas bases como verdade, né? Então, a ciência ela consegue nos provar que a Terra é redonda, né? Mas a ciência ela tem limitações. E às vezes ela tem algumas limitações que têm a ver com a tecnologia disponível num determinado momento histórico. Então, a gente vai começar a ter, de fato, comprovação científica da meditação a partir do desenvolvimento de uma tecnologia que se chama ressonância magnética funcional, que consegue mostrar o cérebro funcionando em tempo real e o que está acontecendo ali. Alguns dos principais estudos feitos nessa área são de um professor que eu admiro muito, chamado Richard Davidson. Richard Davidson, ele conseguiu levar para os Estados Unidos alguns dos maiores, dos mais experientes meditadores do planeta, que são monges budistas, que foram indicados para ele pelo Dalai Lama, para colocar esses caras nas máquinas de ressonância magnética funcional, pedir a eles que meditassem e ver o que se passava ali no cérebro. Então, o Davidson tem uma série de estudos desses, um deles com um monge que eu adoro, que é o Yongey Mingyur Rinpoche, com quem eu estive aqui no Brasil, quando ele esteve no Brasil, numa das vindas dele. Fiz uma entrevista com ele, fiz uma meditação individual com ele. Presente. Enorme, enorme, assim, daquelas bênçãos que o universo traz pra gente. E o Yongey, inclusive um parênteses, o Yongey me fez entender como que eu pegava o mindfulness e tirava da formalidade. O que é a formalidade? Eu paro tudo para praticar um exercício de mindfulness. E colocava isso no meu dia a dia, mas considerando isso como micromeditações. E eu ensino hoje para os meus alunos isso na reprogramação geral da presença. Né? Você tem como fazer micromeditações ao longo do seu dia inteiro. Então não venha me dizer que você não tem tempo para meditar. Não existe isso. Ninguém me diz que não tem tempo para escovar os dentes. Não, e outra, se observar e estar na presença já é um tipo de meditação que pode ser feita 24 horas por dia, né? 24 horas por dia eu acho difícil. Vou te explicar para você por quê. Porque a mente divaga. Eu digo assim, disponibilidade tem, né? Chegar lá que eu acho que vai ser exato. complicado. Eu acho que a gente coloca isso como nosso ideal, é assim, você sempre retornar para a presença, mas sabendo que a mente divaga. E é isso que ela faz, e inclusive isso é importante. Por que é importante? Porque o fato da mente divagar, ainda que mais de 90% do tempo essa divagação seja ruminação, e a gente esteja, na verdade, criando ali ansiedade e não resolvendo as grandes questões que estão aí para a gente resolver, mas uma parte do tempo, de fato, a gente está imaginando coisas que não existem, e foi o que nos permitiu sair das cavernas, construir a roda, construir esse estúdio aqui que a gente está agora, né? Eu sempre digo que, assim, tudo que existe foi criado 2 vezes. Na cabeça. A primeira vez foi criado na imaginação de alguém. Então, é bom o fato de que a mente divaga. A questão é que, a maior parte do tempo, ela divaga para o lado errado. Ela divaga para o negativo. E aí a gente tem um treino, que na RGP eu ensino isso também, de como é que você pega ela na hora que ela está indo para o lado errado e diz assim, não, ó,
Bora. É para esse outro caminho que a gente vai aqui, né? Mas, então, esse é um estudo do Davidson, respondendo a sua pergunta. Os estudos do Richard Davidson são excelentes. Um outro estudo excelente, para citar uma pesquisadora... Mas só um minuto, aí, que eu não entendi uma coisa. Esse estudo aí, ele põe lá o monge, e aí ele vai fazendo um estudo mental. E qual que foi o resultado, que eu fiquei curiosa? Como Os é resultados que... são espetaculares. Você que... comprova que realmente a meditação, ela melhora o seu foco atencional, ela melhora o seu tempo de atenção, ela aumenta a compaixão. Então, tudo isso hoje você tem comprovação científica, né? A Sara Lazar, uma pesquisadora, e ela tem uma história interessante porque, assim, ela tinha uma outra área de pesquisa que não tinha nada a ver com meditação, só que ela se machucou e ela foi ao médico e ela corria. E ela foi ao médico, o médico disse para ela, ó, você não vai poder correr durante um tempo até esse negócio aqui melhorar. Ela disse, putz, eu não posso ficar sem fazer nenhum tipo de esporte, de exercício, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ela passou na frente de um estúdio de yoga. Disse, vou fazer yoga, vou pegar os exercícios do yoga que eu puder fazer e não mexo aqui com o que eu não posso. E dentro de uma aula de yoga, quem já fez sabe, você não tem só ali os asanas, que são as posturas físicas. Você tem também a meditação. E você tem também o final, que é a parte do relaxamento. E ela disse que ela começou a ficar muito incomodada. Que a professora fazia todo tipo de... agora vamos então desenvolver a nossa compaixão aqui através dessa meditação. Agora nós vamos conseguir controlar a nossa ansiedade, o nosso estresse através aqui dessa meditação. Agora nós vamos não sei o quê. Ela começou a ficar super incomodada com aquele troço. Só que ela estava fazendo os exercícios e ela começou a perceber que, de fato, ela estava menos acelerada. Ela estava mais gentil, mais compreensiva. Ela disse, gente, do que essa fulana tá falando? Vou ver se tem estudo. Vou ver se tem estudo. Aí descobriu que tem. Que tinha estudo. Né? Na época, inclusive, a Sara estava na Universidade de Harvard e um dos pioneiros no estudo da integração mente-corpo era um professor de Harvard que começa a estudar lá nos anos 60, só que ele não estuda com o nome de meditação. Ele estuda com o nome de resposta do relaxamento. Porque nos anos 60 você não podia falar em meditação dentro da universidade. Era absolutamente proibido. Né? O Daniel Goleman, que é o psicólogo que criou o quociente emocional, que é uma metodologia hoje utilizada no mundo inteiro, tão aceito quanto o QI, é o QE, né? Que é o quociente emocional. O Goleman, quando ele chegou em Harvard, ele queria estudar meditação. O professor, o mentor dele, fechou a porta e disse assim, Daniel, você nunca mais vai falar essa palavra aqui dentro, porque você é um cara brilhante, você pode ser um cientista brilhante, mas você vai acabar com a sua carreira. E por que vinha esse preconceito? Porque não se tinha como provar. Não se tinha como provar e eles achavam que era coisa ligada à religião, ligada a monge, ligada ao budismo. E não dá para você misturar religião com ciência. De fato, não dá. Porque a religião ela tem crenças. A ciência, teoricamente, ela tem provas. Mas tem um monte de crença na ciência também. É lógico que tem. E, de novo, nem tudo a gente pode provar ainda. Né? Uma coisa na qual a ciência ainda tem muita dificuldade é com a questão da energia. Só que Einstein já mostrou pra gente o que é energia. E Einstein é ciência, a gente é física. Né? A matéria é simplesmente a energia numa determinada velocidade. É só isso que é a matéria. Ou seja, nosso corpo é energia ultracondensada. É só isso. Mas tudo é energia. O sofá que a gente está sentado é energia. O microfone é energia. Mas a gente ainda não tem
os aparelhos certos para trabalhar com isso. Então, é um negócio que a ciência ainda tem muita dificuldade. E, de novo, por isso que eu digo que o meu trabalho é ciência e consciência. Porque eu comecei a meditar e estudar, não tinha ainda comprovação científica. Só que eu fazia e eu via que dava certo. E aí eu também acho que a gente tem que confiar na nossa inteligência, claro, na nossa experiência. E autoobservação, né? Autoobservação. E observar algo que tem uma história de 5.000 anos. Meditação tem 5.000 anos. E a respiração, que é a primeira coisa que você faz quando você nasce e a última que você faz quando você morre. Ou seja, eu acho muito curioso todo esse preconceito, né? Porque ele tá muito conectado, mas quando você para refletir, meditar é respirar. Meditar é respirar. Né? Meditar é respirar. Então eu acho que é simples e muito complexo ao mesmo tempo, como todos os humanos. Exatamente, né? Mas eu tô tão feliz que você falou que meditar é respirar, porque é absolutamente isso. E quando a gente fala de bem-estar, a gente fala do aspecto físico, movimento, descanso, né? As duas coisas, e nutrição. Esses são, em geral, os 3 pilares que a gente traz para a questão física. E a gente não fala na respiração. Só que a respiração é o pilar que está faltando nessa história aqui. E ainda que ela seja física, a respiração é o controle remoto das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Ela é a única parte do nosso sistema autônomo, ou seja, que a gente que o corpo faz sempre que você precise dar ordem conscientemente para ele. Ela é a única parte que a gente consegue controlar. Porque eu não consigo dizer assim para você, Ju, manda agora o seu corpo enviar mais sangue para o seu aparelho digestivo em vez de para os seus músculos. Você não tem como fazer isso. Você não tem como eu dizer assim para você, Ju, manda agora o seu coração bater mais devagar do que ele está batendo. Você não consegue voluntariamente fazer esses ajustes. Mas você consegue alongar, aprofundar, desacelerar a sua respiração. Isso você faz voluntariamente. Algumas pessoas com mais dificuldade, porque dependendo do nível de estresse, e o estresse, ele tem uma respiração curta. A respiração curta e rasa, ela é ao mesmo tempo consequência e causa de estresse. Então a pessoa ela fica num círculo vicioso. Estresse e ansiedade. E mental. Total. Então ela fica nesse círculo vicioso. Então às vezes, dependendo do nível de ansiedade da pessoa, se você pede para alongar um pouquinho a respiração, a pessoa fica com falta de ar. Minha primeira meditação foi assim. Então. Na yoga, uma professora, eu desmaiava muito. Eu lembro que ele falava, ela inspira, expira. Eu falei, eu tô sem Fica com falta de ar. É isso. Porque não sabe mais, desaprendeu de respirar. E aí a gente tem que ir com muita gentileza e muita autocompaixão, respeitando os limites do próprio corpo, mas indo com curiosidade. E sabendo que aquela não é a sua forma natural de respirar, a sua forma natural de respirar é longa. E eu lembro de olhar pra trás hoje, eu tinha 18 anos também, eu lembro que eu falei, meu Deus, eu não tenho esse controle da minha respiração. Eu lembro de ficar desesperada, como é que eu faço? Como é que manda comando do cérebro pra respiração? Então, e hoje você sabe que a gente tem, então é uma questão de prática, é uma questão de... Eu digo que você precisa de 3 coisas. Você precisa de intenção. Você tem que querer. Ninguém faz nada se não quiser, gente. Simples assim. Tem intenção. Você precisa de atenção. O que é atenção? É você colocar esforço naquilo. Porque de boa intenção, sabemos que o inferno está cheio. Né? Então não adianta só intenção. Você precisa de intenção, você precisa de atenção, que é o esforço, é a prática, é a disciplina. E você precisa dar tempo ao tempo. Ninguém chegou num nível crônico de estresse e de ansiedade do dia para a noite. Isso não existe. Isso é um acúmulo ao longo de anos. Então, não adianta você querer que... Então agora eu quero que você me dê uma coisa que eu vou resolver num segundo. Bom, eu até digo na RGP, tem sim exercício
que você sente imediatamente uma melhora? Tem. Trabalhando com respiração. A gente consegue. Imediatamente. Você sente dá-lhe um... Mas isso é uma mudança de estado. Que na sequência você vai voltar para a sua linha basal. O seu hábito. Total. Onde você está habituado a funcionar. Você não tem a força de sustentação disso. Exato. Aonde você vai conseguir a mudança que é realmente a mudança que nós queremos, que é a mudança de característica, ou seja, eu vou de fato me tornar menos ansiosa. Eu vou de fato me tornar mais presente. Isso você vai ter com o tempo, com a prática. E é pro resto da vida. E eu acho isso bom. Tem gente que diz pro resto da vida, eu digo, gente, isso é uma notícia maravilhosa. Isso é uma notícia maravilhosa. Quer dizer que até o seu último dia nesse planeta, você está evoluindo. E você tem um propósito maior. Porque o que eu vejo muito das pessoas envelhecendo ao meu redor, que me dá muita angústia, é perceber a desistência da vida. E eu acho que quando você coloca esse processo de evolução como um propósito pessoal e social, você tem um propósito até o último suspiro, né? E eu acho que isso te dá um empoderamento, uma força de vida, uma vontade de viver tão profunda, que são coisas que eu vejo as pessoas ao meu redor envelhecendo que me dá muita tristeza de ver, né? Eu vejo a desistência de, tipo, eu não tenho mais nada para fazer aqui, né? E eu acho que a meditação, a respiração, a evolução pessoal, ela te dá essa potência e força para até o último suspiro mesmo, né? Então eu acho que a meditação, ela traz também esse conforto, esse afago, esse colo que muitas vezes a gente busca fora, esse amor, esse pertencimento, né? Então eu acho que ele traz como se fosse um englobar de todo o nosso ser como um todo, né? Eu acho que você traz um ponto fundamental, muito sério, porque como eu disse no começo, ansiedade e depressão são hoje uma pandemia. Pandemia significa uma doença que afeta o planeta inteiro, né? Todos os países. E afeta cada vez mais os jovens. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque essa perda de uma noção de propósito, ela é a perda da vontade de viver. Agora, uma coisa que eu acho muito importante a gente entender é que, assim como ninguém deve procurar a felicidade, o verbo está errado, não dá para procurar a felicidade, não dá para encontrar a felicidade, porque você procura as chaves do carro, que você não sabe onde você deixou, e aí você encontra. A felicidade não está lá fora. E propósito também não está lá fora. Então, o verbo que eu gosto, que eu acho que é o único verbo que é correto de ser usado quando a gente está falando de felicidade e propósito, é construção. Cada um de nós precisa construir a própria felicidade e construir o próprio propósito. E esse propósito ele também não precisa ser o mesmo a vida inteira. Diferentes momentos da sua vida podem trazer com eles diferentes propósitos. Mas o propósito ele sempre tem uma característica. E isso é algo que eu trabalho muito a fundo, Ju, num outro programa meu, que chama Fast Pass, Felicidade e Potencial Humano. Uhum. Que aí eu trabalho mesmo a fundo quais são os hábitos de felicidade e entre eles está a questão do propósito. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de serviço. A gente está falando de nos colocarmos a serviço do outro. E você não acha que quando a gente se coloca a serviço do outro, esse serviço, esse transbordar do ser, na verdade, ele vem de ser o seu potencial máximo? Com certeza, com certeza. Por isso que felicidade, por isso até que eu dei o nome de Fast Pass, felicidade e potencial humano. Porque realmente
esse para mim foi o grande insight que eu tive quando eu estava estudando ciência da felicidade. Gente, isso aqui na verdade é a ciência do desenvolvimento do nosso potencial maior. Porque é na hora que você coloca o seu talento a serviço do outro que você consegue ser aquilo que você veio ser nesse planeta e que só você pode ser. Sim. Ninguém pode ser no seu lugar. Total. Só você Sim. pode fazer isso. E isso traz um contentamento que é extraordinário. É o contentamento no que é a palavra santosha. Santosha em sânscrito é contentamento. Mas é o contentamento por ser. É o contentamento que não depende de absolutamente nada externo. Você é feliz por ser. Este ser aqui e agora. Tal É só isso como e ele é tanto assim. Né? É só isso e é tanto assim. E a gente precisa cada vez mais trabalhar isso com os nossos jovens. E, de novo, veja a questão da importância da narrativa. Porque, assim, uma coisa é o nosso potencial, Ju, e a outra coisa é o que nós faríamos com esse potencial. Né? E o que nós faríamos com esse potencial vai depender muito da narrativa na qual nós estamos imersos. E a cultura é a maior narrativa na qual a gente está imerso. A gente tem hoje uma cultura forte do individualismo e do materialismo. Nesta cultura, é muito fácil as pessoas adoecerem. E a gente está vendo aí. Elas estão adoecendo. Por quê? Porque o individualismo e o materialismo, eles separam você do outro. Eles dizem, não vai ali ajudar o fulano. Pensa em você primeiro, defende o seu. Se o outro se ferrar, se ferrou, mas defende o seu. É isso. E a gente, o cérebro humano, ele está desenhado para encontrar felicidade na conexão. São as conexões que nos alimentam e nos fazem felizes. Fundamentalmente. O maior estudo sobre felicidade e potencial humano, ele é ongoing, ele está com 85 anos, mas ele continua. Ele é feito dentro da Universidade de Harvard. Está no 4º pesquisador, um cara que eu adoro também, médico, Dr. Robert Waldinger. Waldinger tem um dos TEDs mais assistidos do mundo, que é exatamente um TED no qual ele explica sobre esse estudo que eles fazem, e no qual... Como que chama, se a gente quiser assistir? Eu vou precisar me lembrar agora como que ele não tem problema, mas se chama, você puser o nome Ju. dele, TED vai Se você aparecer, procurar né? TED, Robert Waldinger, Harvard, estudo de felicidade, Já aparece. vem. E nesse estudo ele mostra que, assim, o maior fator que prediz uma vida boa, feliz, saudável e longeva é a qualidade dos nossos relacionamentos íntimos. É isso. E esse estudo ele é muito interessante porque ele começa lá nos anos 30. Harvard na época só tinha homens. Então eram só homens que eram parte do estudo. Uhum. Mas o estudo tinha, uma parte eram os jovens que tinham entrado em Harvard ali naquele ano, e uma parte eram meninos da mesma cidade, que é Boston, nos Estados Unidos, só que da periferia. Os meninos mais pobres, mas não só pobres, de backgrounds com outros problemas, abusos, vícios, outras coisas muito complicadas acontecendo ali. E esse estudo ele acompanhou esses homens até o fim da vida deles, e ele continua hoje com os herdeiros. Então hoje você tem mulheres também nesse estudo, as esposas, as filhas desses homens, e você tem, dentre esses primeiros que foram
que a vida deles foi acompanhada inteira, tem inclusive um que foi presidente dos Estados Unidos, então você tem de tudo ali. E o que ele mostrou não é a condição financeira, não é o cargo que você vai chegar, não é nada disso, mas é a qualidade dos seus relacionamentos íntimos. Mas veja, tudo isso é conectado. Porque se você faz um trabalho, que a gente pode sempre começar com a gente, se eu puder deixar um recado para as pessoas, eu queria deixar esse. Não importa a sua situação. Não importa aonde você está agora. E eu sei que você tem um monte de problema. Eu também tenho. A Ju também tem. Temos todos. Porque ser humano tem. Ser humano tem. Você só não vai ter mais problema na hora que você estiver morto. Aí acabaram os problemas. Mas a gente pode olhar para os problemas e transformar o nome deles. Vamos começar a olhar para eles e chamar de projeto. Não é só uma alteração semântica. Muda tudo. Porque aí eu começo a trabalhar com mentalidade de crescimento. Se eu estou focada no problema, a minha mente fecha. E vai dando desespero. Eu tenho que pagar o aluguel, não sei como é que eu vou pagar o aluguel, eu estou sem dinheiro. E aquilo vai criando um desespero mesmo na pessoa. Desespero, desesperança. Eu não consigo ver saída pro troço. E há uma série de questões físicas, inclusive, que acontecem. Que você, de fato, passa a ver menos. Até a visão lateral, ela diminui. Quando você olha para aquilo e diz assim, tenho aqui um projeto. Preciso arrumar R$500 que eu não tenho. Como é que eu vou fazer? Você começa a pensar em solução. Você começa a pensar em saída. E uma outra coisa que eu queria dizer para as pessoas é, então, não importa onde você esteja, quais os problemas que você tem. Felicidade é sempre hoje, aqui e agora. Então começa a ser feliz hoje. É uma decisão, é uma escolha. E pede ajuda. Aprende a pedir ajuda. Isso é tão difícil. Isso é dificílimo. Isso é dificílimo. Minha meditação hoje de manhã foi tanto sobre isso. Isso é dificílimo. É uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade em fazer. Ju, eu até hoje tenho a maior dificuldade em pedir ajuda. A gente que estuda muito, assim, emoção, e provavelmente é uma pessoa também muito sensível, né? Porque se você for estudar tanto a mente e tentar compreender, provavelmente para entender tudo que passa aí dentro, né? E eu venho meditando muito sobre o vazio e muito sobre esse espaço de como pedir ajuda, porque eu acho que socialmente a gente foi ensinado a reprimir as nossas emoções muito e lidar com elas de um lugar como se elas fossem monstros a serem domados e não a serem acolhidos e honrados, né? E eu acho que a gente acaba indo para um lugar muito mental de interpretar essas emoções e dar conta para poder domar aquilo, para não extravasar mais do que pode, né? E a gente perde a oportunidade, muitas vezes. No meu mapa astral tem uma frase que ela fica ressoando na minha cabeça, que é: não pedir ajuda, você tá negando, você tá passando fome diante de um banquete, né? E eu acho que é sobre isso muitas vezes. Eu não sei se todas as pessoas passam por isso, mas muitas vezes quando a gente entra em vulnerabilidade num espaço e fala, tô sentindo isso, me ajuda, eu duvido que vai ter alguém que vai dizer pra você, não te ajudo. Mas essa vulnerabilidade de primeiro aceitar essa dor e chegar pro outro e pedir, né, é um lugar muito vulnerável. De um treino muito profundo que eu ainda não treinei. De um treino muito profundo, de um treino necessário. Mas é assim, como é que a gente treina a andar de bicicleta? A gente sobe na bicicleta e começa a tentar. A gente vai cair um monte de vezes, óbvio. A gente não sabe fazer ainda. Mas não tem outro jeito. Quando a gente fala de desenvolvimento de potencial humano, a gente está falando de ir fazer. Não tem outro jeito. Você tem que sair da teoria e ir para a prática. Isso vale também para a meditação no seguinte sentido.
Claro que a meditação é uma prática em si, poderosíssima, absolutamente necessária. Absolutamente necessária. Mas a gente precisa pegar o que a gente aprende ao meditar e trazer para as nossas ações diárias. Então, como é que a gente aprende a pedir ajuda? Pedindo. Você vai levar nãos? Você vai levar nãos. As pessoas não estão acostumadas, e de novo a gente entra na questão da cultura na qual a gente está e qual é a narrativa dessa cultura que a gente está. A gente está imerso numa cultura que sequer entende o que são as emoções. As pessoas são analfabetas emocionais. Elas passam, sei lá, quantos anos na escola aprendendo um monte de coisa e não aprendem sobre algo que você tem que usar o tempo inteiro com você e com os outros e que é o maior definidor de uma vida de sucesso ou não, que são as emoções, a capacidade de gerenciamento emocional. E a gente não tem nem vocabulário para entender o que se passa. Aquilo que você não tem vocabulário para nomear, você não tem como domar. Então, a gente precisa aprender a dar nome para as nossas emoções, entender o que a gente está sentindo. E é difícil isso. Tem emoções que ficam super escondidas e tem emoções que são mais socialmente aceitas do que outras. Por exemplo, a raiva é uma emoção socialmente aceita. Porque a raiva, ela dá a impressão de poder. E ela esconde tanta coisa. E ela esconde uma outra emoção que é muito pouco aceita, que é a tristeza. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma meditação para entender o que a gente está sentindo, você começa achando que você está com raiva, até você descobrir que o nome de verdade abre a portinha assim e a carinha aparece, e a carinha que está lá é triste, porque a emoção que está lá é tristeza, não é raiva. E aí, mais fundo ainda, você começa a achar o abandono, a decepção, a frustração, um monte de outras coisas que a gente tem mais dificuldade socialmente de falar. Por quê? Porque são as emoções mais vulneráveis. E a gente tem dificuldade para lidar com vulnerabilidade, mas... E agora a gente tem, né, aqui de novo, para trazer uma pesquisadora. Brené Brown é provavelmente a maior estudiosa de vulnerabilidade hoje no mundo, né? Todos os estudos da Brené, eles são conclusivos. Você não estabelece conexão se você não está disposto a ser vulnerável. Então vamos entender o que isso, que isso significa. Se eu não estabeleço conexão, se eu não estou disposto a ser vulnerável, e se o desenvolvimento do potencial humano e da felicidade humana depende do estabelecimento de conexões saudáveis, se nós não estivermos dispostos a ser vulneráveis, nós não vamos conseguir nem construir a cada um de nós como um indivíduo que seja capaz de fazer uso do seu potencial máximo e que seja um indivíduo feliz, mas a gente não vai conseguir resolver a encrenca em que a gente se enfiou como sociedade humana. A gente não vai conseguir. Então a gente precisa ter essa abertura para a vulnerabilidade. Porque fica uma briga de carcaças, né? Assim, na minha imagem fica assim, umas luzinhas, que é a potência, a essência, o amor de cada um, em volta uma casca grossa e fica batendo casca, né? Então eu vejo todas as discussões, brigas, estresse, agora na família, briga de Natal, que vai passar aqui, que vai passar ali. Gente, vamos conversar, né? O que você quer? O que o outro quer? Como que a gente vai resolver, né? Porque fica a dor do outro, vai criando essas camadas, isso a gente vê em guerra, a gente vê em tudo que a gente não tá falando em resolução, a gente não tá falando em o bem-estar de todos, a gente tá querendo defender a nossa própria essência no fundo, né? Porque essa essência, ela tá protegida por todas essas camadas de dor, por todas essas camadas de proteção, de raiva, de defesa, essa necessidade de se defender do outro, né?
Então a gente não se comunica desde esse lugar amoroso que habita dentro de nós. Em teoria, ela está protegida. Eu concordo com você que são estratégias que a gente desenvolve para proteção. Só que elas são estratégias enganadas. Elas são estratégias que a gente desenvolve quando a gente não tem as ferramentas certas. Porque essas camadas todas, elas acabam por não proteger você. Na verdade, elas aprisionam você e impedem você de desenvolver todo o seu potencial, impedem você de ser feliz como você poderia ser feliz. Prendem você nas picuinhas, na dor, no sofrimento desnecessário, que não precisaria estar ali. E aí o que a gente precisa? A gente precisa aprender outras ferramentas, que são ferramentas que, na verdade, descascam essa camada enganada, expõem a vulnerabilidade. Claro que, muito importante isso, Ju, em contextos apropriados. E é super importante dizer isso, porque você precisa saber onde, como, com quem ser vulnerável, né? E nessa exposição de vulnerabilidade no contexto correto, você primeiro começa a trabalhar você mesmo, as outras forças que você tem, que são, por exemplo, a resiliência, a gratidão. São coisas extremamente potentes. Não tem nada a ver com a hashtag gratidão, que as pessoas ficam irritadas. Gratiluz, não sei o quê. As nossas redes sociais, elas têm uma capacidade, aliás, como toda tecnologia, a tecnologia é neutra. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende do uso que a gente faz dela. Mas ela tem uma capacidade de banalização muito grande, né? E aí, nessa banalização, as pessoas acabam ficando com raiva de termos que são termos que têm um potencial transformador absoluto. Então, tem algumas pessoas que eu gosto muito, que eu acho que são pessoas super inteligentes, e que às vezes eu vejo fazendo uns comentários a respeito de gratidão que me dói no coração. Porque gratidão, gente, quando a gente entende o que é, mas aí a gente precisa fazer um programa inteiro só de gratidão, Ju. Ela é uma força transformadora impressionante, e não por acaso, dentro da ciência da felicidade, ela é considerada a mãe de todas as intervenções positivas. Porque ela é uma fundação excepcional para você construir o que a gente chama de espirais positivas, que vão conseguir tirar você das espirais negativas, que podem levar você para uma depressão e para coisas até piores que acontecem numa depressão. Né? Sim. Mas então, acho muito importante a gente deixar esse recado assim. Não importa onde você está, eu sei que você tem problema, todo mundo tem. Começa hoje a agradecer o fato de que você está respirando. Pode ser só isso. Pode ser que você só tenha condição hoje de agradecer por isso. Está tudo certo. Vê para quem você pode pedir ajuda. E começa a ir para esse lugar de quietude que vai acessar aquilo que eu dou o nome de consciência generativa. A gente não precisa contar só com a nossa inteligência cognitiva, nem só com a nossa inteligência emocional. Existe uma inteligência oculta. Eu chamo de consciência generativa. É um lugar a partir do qual a gente começa a criar a realidade que a gente deseja, que a gente merece e que é possível. E aí a gente entra na esfera dos milagres. Eu queria que é onde a fazer pessoa que gosta tanto de ciência põe o pé nos milagres. Era isso que eu porque queria eles te existem. perguntar. Eu queria te perguntar, antes da gente finalizar, e também, gente, quem quiser, tiver alguma pergunta, quiser perguntar para a Lúcia, ela tá aqui trazendo muita informação tão forte, potente. Aproveitem para mandar aí uma pergunta. Quero mandar um beijo para todo mundo que tá aí, que tá sempre por aqui, Marinalva, Túlio, Normeide, Fabiane. O Nelson tá aí? Quem mais tá por aí? Tem pergunta? Não, pergunta não, mas não? Tem muito comentário, né? Tem vários comentários. E ois. E boas tardes. Marinalva.
Boa. Celso, Jorge, todo mundo por aí. Que bom que vocês estão por aí, gente. Então comentem, compartilhem, mandem perguntas, porque assim, tá muito forte, muito potente, muita coisa muito legal e esclarecedora aqui que a Lúcia tá trazendo pra gente. Mas eu quero fazer essa perguntinha que a gente não tem como escapar, né? Quando a gente fala de ciência, eu queria saber sua opinião sobre ciência e espiritualidade. Não há oposição nenhuma entre as duas coisas. Uhum. E felicidade, a gente pode incluir nessa pergunta. Tudo isso se conversa. Uhum. E tudo isso é parte de uma vida bem vivida. Uhum. Né? E daquilo que é a nossa integralidade. E tem algum estudo que... Sim. Então tá bom. Então vamos fazer uma pergunta e a gente finaliza, pode ser? Pode? Pode. Tá. Deixa eu ver o que o Nelson perguntou. Todos os cientistas citados que hoje abordam meditação partiram de uma visão darwiniana e ainda relutam em considerar as camadas espirituais da existência, apesar de onde suas... O que tá escrito ali? Que eu não consigo apesar de onde suas teorias os terem levado... Não, Nelson. Vários dos cientistas hoje aqui citados têm práticas que são práticas ligadas à contemplação, e não só à ciência. Inclusive, eles acabaram conseguindo abrir as portas da academia para o aspecto científico da meditação, mas porque eles já tinham práticas contemplativas antes. Né? Então, os cientistas que eu citei é o Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn é yogi e tem prática budista. Richard Davidson tem prática budista. Daniel Goleman foi para a Ásia para treinar também com yogis e com tradição budista. Essas duas tradições, e eu vou chamá-las de tradições filosóficas, porque o budismo ele tem um aspecto religioso, mas ele tem um aspecto muito grande também de filosofia. E o yoga, apesar de aqui no Ocidente a gente associar muito com exercício físico, por causa das posturas, na verdade, o yoga, ele é fundamentalmente uma filosofia, e a palavra asana, que são as posturas, a tradução literal de asana, no sânscrito, é assento. Por que é assento? Porque você se senta para meditar, para fazer a meditação, e os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Então, o yoga começa nisso. Lá no início, você não podia fazer nenhum tipo de postura sem antes ter ficado anos fazendo a meditação e os pranayamas. Né? Então, não. Na verdade, eles consideram, sim, as camadas espirituais da existência. Agora, de novo, a gente só precisa conseguir separar aquilo que eles conseguem trazer como cientistas e pela própria limitação tecnológica, como eu expliquei aqui, que a gente tem, e aquilo que a gente consegue trazer a partir das nossas experiências de consciência. Mas vários deles não têm problema em falar disso. Só que eles fazem uma separação, e eu acho que é importante a gente fazer essa separação, porque tem lugar para tudo. Tem lugar e momento para a gente discutir tudo. Tem coisas que eu posso trazer dizendo para você, olha, isso aqui eu consigo te mostrar como acontece, e tem coisa que eu digo, olha, isso aqui eu não consigo ainda te mostrar como acontece. Provavelmente um dia nós conseguiremos. A nossa tecnologia está caminhando para isso. Inclusive, no momento eu não consigo te mostrar, mas testa, porque você vai ver na sua vida. E tá tudo certo, né? Por isso que eu digo, o meu trabalho é ciência e consciência. Maravilhoso. São as duas coisas. Ai, eu tô tão feliz que você veio com tudo que você trouxe, assim, foi um bálsamo, assim, de aprendizado, de transbordar, de serviço, de tudo, assim. Adorei vir também, Ju! Que bom, fiquei muito feliz, eu espero mesmo que você volte mais, eu tô, assim, com o coração super preenchido, super potente, eu sou apaixonada por aprendizados, então tudo que você trouxe aqui foi
um bálsamo mesmo, sabe? De aprendizado. Ai, fico e super feliz. conhecimento. Eu vou convidar o pessoal para ir no meu Instagram, posso, Ju? Claro, por favor. Para ir no seus meu cursos, Instagram, tudo. que é o @Lúcia C de casa, Barros. Então, @Lúcia C Barros. Porque lá, no link da minha bio, você consegue entender todos os meus cursos, os programas Assim? que... Ali no eu não chat. tô vendo, desculpa. Isso mesmo, Lúcia C. Barros. Porque lá vocês conseguem ter todas as informações dos meus cursos, dos meus programas, né? E, enfim, a gente fica ali em contato. Se quiserem mandar alguma pergunta por lá também, eu respondo. Podem mandar. E quero voltar, Ju. Adorei conversar com você. Foi muito bom, né? Foi muito gostoso. Foi muito bom, de verdade. Tô assim, muito feliz. Gratidão também, mesmo. eu Então também. volte pra minha. fazer aqui e outras coisas mais, né? Tá ótimo. Tá bom? Gente, gratidão demais. Até quarta-feira que vem, que também temos muita coisa boa por vir, então acompanhem. Eudes, gratiluz pra você. Um beijo no coração de vocês. Até quarta-feira que vem. Fui.